Sejam bem-vindos ao meu canal, pessoal, Escrever e Viver, Malandragem, à Brasileira. Eu vejo, naturalmente, no ser humano e nas culturas, um movimento entre a malandragem, que tende a essa coisa natural da vida, ao acaso. Em ciência, isso até entra como um paradigma, com serendipidade, com dar voz ao outro, com aquela coisa de observação participante, de perceber a realidade ali da maneira que ela é, e não tão teórica, tão dita pelos teóricos. Nesse momento, a ciência está ali ligada à realidade, à voz do outro, da comunidade. Eu vejo isso quando eu penso em malandragem, e isso é extremamente natural do ser humano. Essa força que está ali no acaso, no dia a dia, nas culturas, no que cada um faz ali muita, sem um excesso de racionalização, de reflexão, às vezes. E eu vejo, por outro lado, isso também em todas as culturas, isso de maneira geral, universal no ser humano, uma tendência para as pessoas mais escolarizadas, para as pessoas até diria mais elitizadas, ao conhecimento, ao pensar, ao raciocínio, à educação. Eu também vejo isso na. Eu não gosto de pensar tudo polarizado. Eu estou polarizando aqui, gente, e algumas coisas eu polarizo, porque é mais fácil, é mais didático a gente explicar dessa maneira. Mas não existe só esse polo de uma coisa e de outra, e existem nuances ali entre um polo e outro. E você pode até ir para uma perspectiva além disso, tridimensional, né? Então não seria essa coisa dual ali, né, de um polo e de outro. Eu trago aqui realmente para você, para ficar mais claro. Por outro lado, eu vejo essa coisa do ser certinho, de seguir as regras, das pessoas ali que lutam no dia a dia, que resistem à malandragem, preferem fazer as coisas, vamos dizer assim, direito. E eu não defendo aqui, não estou defendendo aqui nesse áudio uma coisa nem outra. Eu vejo, na verdade, uma importância na vida hoje, um balanceamento disso. Eu não acredito que a gente tem que ser malandro 100%, nem que a gente tem que ser bonzinho ali 100%. Porque no mundo, gente, o mundo é malandro um pouco também. E se você não entende isso, você é engolido pelo mundo e pelas relações pessoais. Isso é inerente de quase todas as culturas e principalmente da nossa. Trazendo para o Brasil a questão da malandragem, eu falei de outros países, né, que eu vejo isso até nessa questão de desenvolvido, subdesenvolvido. Você vai ver um movimento ali mais levado por isso, eu acredito em países mais subdesenvolvidos, emergentes, e até em cultura latina. Isso é muito característico também do latino, do árabe. Quando você vai para países ali de cultura anglo-saxã, isso é um pouco rejeitado. As culturas das pessoas ali nesses lugares tendem a viver, a existir, a racionalizar o mundo, a pensar para elas mesmas a partir de uma linha mais racional. Isso tem a ver com o desenvolvimento nesses lugares, com a força da educação, etc. No Brasil e até em alguns países latinos, por causa da desvalorização da educação, da dificuldade com a educação e pela própria dinâmica cultural, há um excesso da malandragem. E aí a malandragem que eu falo aqui no vídeo não é essa malandragem universal, gostosa, que faz parte do ser humano, né? Que leva a gente ali, tira a gente ali desse excesso, dessa coisa de ser o filósofo ou o pensador acadêmico o tempo inteiro, né? De não ficar nesse extremo da coisa. E não ficar nesse extremo do pensamento, da intelectualidade e ir para o dia a dia, para as culturas, para a organização cultural. Além da malandragem, do excesso da malandragem no Brasil, que tem a sua dinâmica própria, as suas características próprias, e eu nunca vi viajando o mundo inteiro essa dinâmica tão malandra como na nossa cultura, os poucos lugares que eu poderia fazer uma similaridade
são países árabes e países latinos. Se eu comparar com a Espanha, por exemplo, eu acho que a gente tem uma autenticidade maior e uma força maior nessa malandragem. Com o árabe ali, a gente é bem parecido, eu acredito. E isso não é por acaso, não. Porque a gente tem uma base lá, né? Se você pegar a história, estudar a Espanha, Portugal, estudar a Península Ibérica ali, as influências, você vai encontrar uma referência nisso. Na América do Sul eu também vejo alguma semelhança com alguns outros países vizinhos, mas há algo muito nosso também, muito autêntico e genuíno do brasileiro. Não é à toa que há a expressão, até citada por sociólogos aí, jeitinho brasileiro. É natural do ser humano, ainda nesse século que a gente vive, dar explicações para o que acontece no mundo com base em achismos, na opinião, na intuição, na espiritualidade e fugir ali da lógica, da ciência, da racionalidade. O sujeito ali às vezes está tão envolto na própria experiência ou as culturas, determinadas culturas, estão tão ali ligadas às próprias dinâmicas internas que aquilo se cristaliza na cabeça das pessoas. As pessoas não conseguem ver além ou têm dificuldade para poder chegar a outras maneiras de conhecer. Mesmo que alguém vá para a escola, ou mesmo que alguém faça pós-graduação, a cultura está tão impregnada na pessoa que ela não consegue trazer ali o que ela aprendeu para a vida dela. Isso é uma limitação, inclusive, uma dificuldade. Eu acho positivo quando os cientistas, quando as pessoas que estudam também conseguem fazer ligações entre a teoria ali e o dia a dia e conseguem gerar alguma mudança nelas mesmas e alguma crítica. Isso é extremamente positivo. É para isso que a educação existe. A gente como sociedade, e aí fazendo mais uma relação aí com esses dois termos, a gente como ser humano de maneira geral, né? O ser humano ele está muito mais pro animal ali. A ciência, o conhecimento, tende à lapidação do espírito, do raciocínio das pessoas por meio do estudo. Aí entram aquelas coisas sobre saber, por exemplo, aí você não fica ali no campo, por exemplo, pensando aqui em língua, é quando a gente vai para o estilo do texto, quando a gente está preocupado com a roupagem do texto, ou quando a gente pensa no social, a gente vai para regras de etiqueta, de convívio, e aí a gente pode entrar em outras questões, até em questões ligadas à ética e sair desse âmbito animal, se a gente quiser pensar aí polarizadamente. Eu não gosto desse pensamento mais uma vez, mas acho importante para ficar claro aqui, mais didático. Diante dessas reflexões, vem uma outra questão também, de que estudar, de que o ser certinho, de que a pessoa que entra na universidade, né, a pessoa que faz pós-graduação, o cientista, vem aquela coisa de que estudar enlouquece. Na verdade, mesmo pessoas escolarizadas, intelectualizadas no Brasil, elas têm dificuldade de romper essa barreira cultural e chegar a outros estágios, até estágios de ser, de consciência de si mesmo. E acredito isso por essa coisa que eu trago aqui no meu canal de grupo social, dessa dinâmica cultural que está tão impregnada no sujeito e que eu acredito que para ele conseguir ver além disso, ele tem que voltar para ele mesmo. É um movimento de autoconhecimento e de separação entre ele, o outro e essas dinâmicas culturais. Parece também que há um encanto, e eu acho que esse encanto não é só na nossa cultura, é uma coisa universal do ser humano. Uma romantização da vagabundagem e dessa coisa da malandragem. As pessoas mais intelectualizadas e até as pessoas mais elitizadas também têm esse discurso nessa polarização aí do rico e do pobre, da humildade e da arrogância. O arrogante, ele está ligado ali à pessoa escolarizada, a pessoa que tenta dedicar a vida dela à busca pela verdade, que tenta se desconstruir para se conhecer, até para entender o outro. Essas pessoas são ignoradas na sociedade, elas são motivo de chacota, principalmente na sociedade brasileira,
de riso. Agora o malandro, o vagabundo, né? Ele é romantizado, ele tem um pouco mais de valor. E por que isso? O ser humano tem isso inerente, eu falei para vocês, mas na nossa cultura esse encanto é muito maior. É claro que também as pessoas se encantam um pouco por aqueles que têm mais zelo, por aqueles que pensam para o homem. Aí vem uma outra questão, homem e mulher, né? A mulher ela pode tender a essa coisa mais delicada, a se importar com a beleza, a delicadeza, o pensamento, a fazer tudo certinho, porque ela tem sensibilidade, porque o espírito feminino tende a isso. O homem não. Ele tem que ser, ainda mais nesses modelos contemporâneos hoje, sobre o que é ser homem, essa visão distorcida aí que vem principalmente com essas barbas aí. Ele tem que ser um animal selvagem, principalmente na nossa cultura, né? Quanto mais animal, mais homem ele é considerado. O intelectualizado, isso também vem de uma influência norte-americana, daquela coisa de bullying com a pessoa que estuda, né, com o nerd, porque também são pessoas um pouco mais duras, são pessoas muito críticas, e essas pessoas também incomodam. Não é só a gente, né, não é só o intelectualizado que é incomodado, ele também incomoda, a gente também tem que saber isso, claro. Mas eu acho, eu digo aqui, isso no meu canal tem essa tendência, esse posicionamento da importância do valor dessas pessoas que conseguem viver dissolvendo essas mentiras sociais cristalizadas, que conseguem se afastar dessa dinâmica cultural malandra e fazer algo ali, doar da própria vida, da própria energia para trazer algum crescimento cultural, para trazer algum desenvolvimento para a sociedade. São aquelas pessoas ali que respeitam as normas, vamos dizer assim, de maneira geral, que pensam no outro, que têm empatia, e isso é muito difícil de ser feito. A gente tem um interesse natural pela vida do outro. O ser humano, isso é natural do ser humano, ele se interessa pelo outro, de maneira geral, apesar de isso ser um pouco contraditório no século, é um interesse, no século que a gente vive, é um se interessar entre aspas aí, né? Mas esse interesse, ele está muito ligado principalmente às pessoas mais populares, gente, elas estão nessa categoria aí mais do malandro. As pessoas que estudam um pouco mais intelectualizadas, os ditos nerds, eles são colocados ali de lado. Inclusive, em sala de aula, eu percebi muito isso quando eu era professor. Os professores que faziam mais sucesso, e até os que, quando eu trabalhei em cursinho, que ascendiam ali, né? Que saíam da posição de monitor ou que eram levados para outro cargo ou que tinham mais turmas, não eram as pessoas mais bem preparadas, eram as pessoas mais malandras, porque o brasileiro ali em sala de aula se identificava com eles. Mesmo que ninguém em sala de aula aprendesse nada, era ali que funcionava a dinâmica da coisa, que o dinheiro, principalmente em instituições, né, particulares, né, que o dinheiro gostava de se articular ali, e não do professor que tinha mais conhecimento, do professor que sabia mais, que conseguia até transmitir isso melhor para os estudantes, que estava preocupado ali com isso. A pessoa que era valorizada era o professor malandro. Era o professor malandro que às vezes não sabia de muita coisa, que precisava trazer, que dava aquelas aulas decoreba, né, ligadas ali a um plano de aula decoreba, que não conseguiam pensar o conhecimento além. Era esse tipo de perfil que fazia sucesso e que faz sucesso. Então, as pessoas populares estão, acredito, se a gente quiser polarizar mais uma vez, mais para esse lado da malandragem. Já ouvi pessoas dizendo que quem faz tudo muito bem feito não dá tesão, gente. Isso é muito típico da cultura latina, como se aquela coisa do sol, né, da espontaneidade. Eu não acho que a gente deve ir pelo extremo disso, não. E eu nem acho que isso no Brasil é tão positivo, porque, como eu disse, há um exagero da malandragem no Brasil. Se por um lado o mundo tem essa coisa universal ligada ao malandro, no Brasil ele é, além de muito perverso, dissimulado, enganador, eu posso trazer N outros adjetivos. E ele, como se diz popularmente, por aí não se toca. E essas pessoas, inclusive, utilizam desses discursos aí sociais de inclusão
para tirar proveito disso e para seguir na malandragem, né? Não são pessoas, são pessoas que se colocam ali em determinados lugares para tirar proveito daquilo. Por exemplo, furar fila, acreditar que a pessoa, que ela mesma, ela é além de tudo. E aqui eu faço uma grande diferença quando eu trago para o meu canal a noção do indivíduo. Eu não trago essa noção do indivíduo aqui no meu canal, tão focada no indivíduo, no anarquismo individualista, para exaltar esse lado malandro do brasileiro, não. Eu trago aqui essa visão para aqueles que vão por esse outro caminho aí da educação, que são massacrados pelo grupo. E o grupo, a maioria deles já é malandro. Então é nesse sentido aqui que eu trago a noção do indivíduo, daquele que não se divide, né? Porque muita gente também, nesse discurso do malandro, vai tirar proveito disso que eu estou falando para poder se projetar mais ainda, né? Ou vai se identificar nesse sentido. Não é o que eu trago aqui no meu canal, não é o que eu quero dizer. Essas pessoas, então, elas se propagam além, se projetam ali muito além de uma questão ética, muito além ali do limite que o próprio indivíduo dá para ele se propagar nas interações. Ele acha que a essência dele é divina, que Deus é brasileiro, vive em constante euforia do eu. Eu acredito, quando o Estado não dá condições, como no caso do nosso país, para os sujeitos terem as suas dignidades garantidas e a cidadania garantida, ele vai agir por conta própria. Mas ele deve agir por conta própria com princípios éticos. Não deve vigorar essa mediocridade. Mediocridade, gente, é um termo bem pejorativo que a gente conhece ali no Brasil, né? E crítico, mas é exatamente nesse sentido que eu trago aqui, de você ser mediano, de você fazer ali um mal feito e isso ser levado em nível coletivo por essa dinâmica malandra e ninguém fazer nada direito. Isso também se revela, geralmente as pessoas em países como o nosso, quando você encontra um pouco mais de qualidade, eu vejo muito esse extremo, ou de uma coisa muito mal feita e uma coisa boa, e a coisa boa ela vai custar muito, né, muito mais, porque as pessoas que fazem bem feito, elas sabem o valor que ela tem, a maioria delas, né? E as outras pessoas malandras ali, o preço vai estar mais baixo, e é aquela coisa ali bem mal feita, bem ou bem mediana. Mas a maioria das pessoas, por uma dificuldade intelectual, por uma dificuldade de pensar, pensar não é uma coisa fácil, pelas ilusões ali culturais do mundo, elas não vão ter esse nível de exigência que é construído, acredito, na escola por meio da educação mais elevado. Então elas vão ficar ali no nível mediano. Por elas ficarem no nível mediano, haverá um consenso ali de que o mais ou menos é bom, entende? E o mais ou menos não é bom não, gente. No Brasil a gente é muito medíocre, é muito levado ali pelo mal feito, a gente acha que isso está bom, não está. Qualquer um que venha com discurso para desconstruir isso, ele é motivo de chacota, ele não é levado a sério, ou ele é mais levado a sério pelas elites, por exemplo, né? E mas nas interações ele não é tão considerado, porque dói na existência fajuta e medíocre do outro. Entram também algumas outras questões aí em relação ao que eu estou dizendo, sobre universidade pública e universidade privada. Eu não acho que a gente pode, né, que o conhecimento a gente tem que pensar ali a valorização dele só ligado à universidade pública, como acontece no Brasil. Mas para um país como o nosso, que mesmo na universidade pública a pessoa é sem noção, né? Você vê a nossa dificuldade com a educação, em que há essa coisa tão impregnada cultural, não dá para a gente, infelizmente, pensar de outra maneira. Em países que garantem para você que a dinâmica cultural está muito além disso daí, você pode pensar isso além, né? Fazer essas relações, dizer, por exemplo, que universidade pública não quer dizer tanta coisa. Agora, num país como o Brasil, isso quer dizer muita coisa sim. E isso é comum não só do Brasil, da América Latina. O Brasil é um dos países mais perigosos e violentos do mundo, gente. E alguns países da América Latina também. E isso tem a ver com a grande desigualdade que existe nesse continente. A própria relação entre os Estados Unidos e os países ali, por exemplo, gente, o Equador, a moeda do Equador é o dólar.
a própria influência ali dos Estados Unidos em relação a esses países que os colocam ali que deixam cada vez maior esse abismo, né, entre país desenvolvido, país subdesenvolvido. Você vê aí o México, por exemplo, hoje, colocando impedição para brasileiro ir para lá, colocando visto, porque tem muito brasileiro cruzando o México. O que que o México tem a ver, quer ser pau-mandado de Estados Unidos em política internacional? Entende o que eu estou dizendo? São essas coisas. E isso, infelizmente, está ligado, mesmo que os ativistas aí, o pessoal da sociologia não goste muito desse discurso da pobreza, né? Eu não penso assim, não. Eu acho que pobreza e gera tudo isso aí. A gente precisa dar condições dignas do sujeito. Não é ficar fazendo biblioteca em porta de parada de ônibus com livro caindo aos pedaços, sujo, com mau cheiro. A gente tá certo que a nossa realidade, ela se configura meio por aí. E não nesses padrões, por exemplo, europeus ou de nações desenvolvidas do norte, mas quem é que quer isso, né? Quem é que pode parecer muito bonito, ai que legal ali, mas quem é, vai ler um livro desse todo cheio de mofo na parada molhado de ônibus? Ele pode até fazer alguma diferença ali para quem não tem nada, mas vocês já perceberam que isso também é entra como um discurso para o próprio governo não fazer nada pela população e para sempre que manutenciona o discurso que manutenciona esse abismo entre pobre e rico cada vez maior? Já pensaram nisso? Tem também uma outra questão ligada a essa malandragem do brasileiro, a inadimplência, não pagar, a acreditar, principalmente ali pelo direito do consumidor e pela própria legislação brasileira, que ele tem mais. Por um dia eu estava vendo um vídeo, eu não acreditei quando eu vi. Eu estava assistindo a um vídeo de uma pessoa ensinando os brasileiros a tirar o nome do SPC. Falta de ética, falta de empatia com o outro. Isso é o que mais existe, né, no Brasil. O brasileiro, ele se dá bem, ele gosta do outro ali, quando ele acha que o outro é superior a ele, quando é um estrangeiro, e não é qualquer estrangeiro, não, não é o estrangeiro lá da África, da Venezuela, da Bolívia, é o estrangeiro loiro, de olhos azuis, de nações ditas desenvolvidas. É quando ele acha que a pessoa é superior a ele, que ele dá algum valor para ela, que ele abre o espaço da empatia. No Brasil não tem graça ter dinheiro com estudo, nem valor. Você tem que ter conseguido fácil, você tem que ser na malandragem, ou então você tem que ser jogador de futebol, aí você tem prestígio, ou então vendendo o seu corpo por meio das redes sociais. Isso sempre aconteceu no mundo, né? Mas no Brasil, por exemplo, isso é muito mais exacerbado por essa hipersexualização, principalmente da mulher, né? Você ganhando na Mega Sena. Agora, se você tiver revisado mais de 100 mil laudas como eu e tiver ficado milionário desse jeito, não tem valor. É, você é um nerd, o seu cérebro, você pensa demais, você é louco. A piada, o riso, o não levar a sério entra aí também. Isso, a realidade social é muito complicada, né, gente? Nem essas coisas naturais da vida, como eu disse aqui, elas no Brasil conseguem ter uma harmonia, como eu posso ver em outros países, né? É sempre esses polos, esses extremos, esses excessos. Mas eu acredito, eu prefiro ficar do lado lá do certinho, do lado lá das pessoas que são como eu, do que me posicionar desse lado malandro, medíocre, porque eu sei que daí não sai nada. É isso. Espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês esse áudio. Um abraço a todos e tchau, tchau. Não sejam malandros. Busquem o estudo, o conhecimento, a empatia, compreender o outro. Vale muito mais a pena viver nesse sentido. Isso não é um discurso do bom samaritano aqui ligado à religião, que a malandragem também se opõe nesse sentido. Esse é um discurso daquele que busca ali evolução, intelectualidade, que preza por uma sociedade em que as pessoas
tenham as suas cidadanias garantidas, em que não seja tão difícil viver. E se isso não fosse verdade, não haveria tanto brasileiro tentando ir embora do Brasil, porque viver aí, como é dito popularmente, o Brasil não é para principiantes. Um abraço a todos e tchau, tchau.